Ô, Sávio, como é que você viu essa suspensão do Marcelo? Porque chamou muita atenção aqui, né? Desde o cartão vermelho já teve uma discussão grande. O Diniz, por exemplo, foi a público para contestar, o técnico do Fluminense e da seleção brasileira, que o argumento assim, a suspensão foi mais pela consequência do que pela causa, pelo que causou a lesão no jogador do Argentino Júnior. Mas aí vinha o Comitê Disciplinar da Conmebol, dessa forma pouquíssimo transparente, como você já falou, e o Andrei Campos também já disse aqui pra gente, o PVC acabou de completar, e dá 3 jogos de suspensão. Inclusive, tinha expectativa, se o Flamengo passasse, dele ficar fora do Fla-Flu. Não vai ser mais Fla-Flu, vai ser Fluminense e Olímpia. Mas você tira o Marcelo de mais 2 jogos. O que você achou dessa suspensão, Salvo? Exagerada. Eu vou um pouco na linha do Diniz, né? E vou usar aqui um termo da regra. A regra de futebol, ela não pune pelo resultado, né? Cuspir é cartão vermelho. Se eu cuspir e atingir o pé, a chuteira do adversário, é cartão vermelho. Se eu cuspir e atingir o rosto do adversário, é o mesmo cartão vermelho. O cartão é pela ação. E aí tem uma discussão do lance do Marcelo, que para mim foi muito mais pelo resultado, a expulsão, do que pela ação. E aí o tribunal também, muito mais pelo resultado. Eu considerei exagerada, conversei com alguns juristas, advogados que militam na justiça esportiva, todos também consideraram exagerada e criou uma jurisprudência. Ué, por que aquele pisão considerou 3 jogos de punição em outras situações mais graves, de jogo brusco grave, e não teve uma punição tão severa? Esse é o ponto que o PVC colocou e eu estou com ele, né? Qual é o critério? Precisa em uma competição definir o critério e seguir a linha. Quando muda a linha, você fica com dúvida do que está querendo e qual é a intenção. Para mim, mudou a linha com a punição de 3 jogos, situações muito mais graves de entrada de jogadores que não causou lesão tão grave e que o tribunal, o comitê disciplinar da Conmebol não deu uma pena tão severa. Considerei exagerado, sim, Marcelo. Essa falta de transparência só faz questionar ainda mais esses critérios, porque não fica claro qual que é a ideia. Ah, mas esse lance foi 3 jogos, o outro lance foi 1. Mas por quê? Ninguém consegue explicar muito bem. Isso é ruim para a competição, sabe? Muito! Isso é terrível para a competição e é o momento que a competição precisa definir. E vamos lá, né? Podemos trazer aqui, né, Marcelo, a questão do racismo e do que é punição, o que vai agir com rigor contra as situações de racismo que toda semana nós estamos vendo. A gente não vê o comitê disciplinar atuando nesse sentido, ou seja, severamente ao Marcelo e ao racismo, eu vou ser brando. Não dá para aceitar isso. Não dá para considerar que um comitê disciplinar atue dessa forma. Mais uma das várias bizarrices, muito bem lembrado, esses casos de racismo que estão virando já recorrentes, já campanha a gente já viu que não adianta, tem que ser uma ação dura, enérgica, de fato e de direito, porque não dá mais, ninguém aguenta mais. Toda semana de jogo da Libertadores a gente tem que falar desse tema aqui, porque está acontecendo nos estádios e quanto mais você não pune, mais parece incentivar esse tipo de comportamento. Em quase todos os duelos, competição sul-americana, não só a Libertadores, na Sul-Americana, na Libertadores, sempre tem esses tipos de encontros. Está sendo rotina, infelizmente, e é lamentável a passividade como as coisas continuam acontecendo e nenhuma punição parece rolar. A gente vai virando algo banal, é impressionante como isso não choca mais. As pessoas aqui da sociedade, a gente ainda se choca, a opinião pública, mas não parece comover, porque dá uma punição de 3 jogos para esse caso do Marcelo e as coisas do racismo realmente não terem pelo menos um peso, no mínimo, de atenção como deveria ter, é o que realmente chama muita atenção, bem lembrado pelo Salvo. Salvo, quero te agradecer demais a tua presença com a gente aqui no De Primeira. Foi muito esclarecedor para a gente entender as regras e tentar entender como funciona o Comitê Disciplinar da Conmebol, que é difícil, né? Mas muito obrigado e sempre um prazer falar contigo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite, a você, ao PVC. E PVC, me fala onde é que você vai pendurar hoje no restaurante, que eu vou lá também, a gente deixa pendurado. Um abraço a todos, feliz dia dos advogados aí para os advogados. Um bom término de programa aí para vocês. Eu não sou advogado, Só pendurar, hein, gente? Não vai dar calote, o que o Salvio lembrou muito bem. Depois eu vou contar para o Salvo a história do advogado e do arquiteto. Deixa essa resenha para o off, então. Grande abraço, bom dia ao Salvio Espíndola. Excelente participação com a gente aqui no De Primeira, nos explicando e deixando mais claras os critérios e a regra, principalmente do jogo, naquele lance tão polêmico da anulação do gol
do Flamengo no finalzinho da eliminação contra o Olímpia.